Na live de hoje vamos conversar sobre detoxificação, sobre eliminação de toxinas, né? Em outras palavras, o detox. Eu vou explicar para vocês o seguinte, né? O que é o detox, por que precisamos detoxificar, os sintomas de um corpo intoxicado, vou falar sobre as 3 fases da detoxificação e depois os melhores suplementos para potencializar esse mecanismo que o nosso corpo tem de eliminação de toxinas. Beleza? Então vamos lá. Começando pela pergunta, né? O que é o detox que tantas pessoas falam? Gente, detox, que é uma abreviatura da palavra detoxificação, é um mecanismo natural do nosso corpo de eliminação de toxinas. Tá, Renan, mas eu estou intoxicado? A todo momento o nosso corpo entra em contato com toxinas. A todo instante, tá? Ele ou entra em contato com toxinas ou ele próprio produz toxinas. Tá? Então nós precisamos ter um mecanismo para eliminação dessas toxinas. Como assim, Renan, o nosso corpo produz toxinas? O simples fato de respirar, andar, pensar, me exercitar, qualquer atividade que o meu corpo faça, ele gera uma molécula chamada radical livre. Radical livre em excesso é uma molécula tóxica ao nosso corpo. E aí o acúmulo de radicais livres pode intoxicar o corpo e trazer danos ao nosso organismo. Estou simplificando, gente, tá? Uma molécula de radical livre, ela é capaz de danificar células, bases de nucleotídeos, ou seja, moléculas de radicais livres podem inclusive afetar o nosso DNA. Dito isso, os efeitos deletérios de um corpo intoxicado são inúmeros, que daqui a pouquinho irei falar mais para vocês quais são os principais sintomas de um corpo intoxicado. Tá? Por hora, é importante entender que o nosso próprio corpo produz toxinas, qualquer reação química que o nosso corpo faz produz toxinas e nós precisamos eliminá-las. Claro que as toxinas produzidas por nós mesmos, normalmente o nosso corpo consegue estar eliminando elas, tá? Através de um sistema antioxidante que daqui a pouquinho eu falo um pouco mais para ele. O perigo está em aumentar a quantidade de toxinas no nosso organismo. E como que a gente aumenta a quantidade de toxinas, Renan? Bom, toda vez que eu me exponho em excesso a hábitos nocivos, eu aumento toxinas. Então, por exemplo, uma dieta, né, uma alimentação muito baseada em alimentos industrializados, em alimentos processados, rica em açúcar, uma pessoa com mau gerenciamento do estresse, né, com mau gerenciamento das emoções, que pode levar ao estresse, uma pessoa que é obesa, uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que utiliza de drogas, né, álcool, cigarro, uma pessoa polimedicada com muitos medicamentos alopáticos, tudo isso, né, são elementos que vão fazer com que o nosso corpo precisa trabalhar em excesso para tentar eliminá-las. E isso aí vai aumentando as toxinas no nosso organismo. Tá? Outro ponto importante também, né? Os alimentos ricos em agrotóxicos, a nossa água que não está muito bem filtrada, o nosso ar que é poluído. Então perceba que a todo instante nós estamos expostos a uma alta carga tóxica que adentra o nosso organismo, seja pela pele, pelos pulmões ou pela alimentação. E nós precisamos estar detoxificando, eliminando essas toxinas. Beleza? Olha que curioso, né? Toda vez que a gente entra num carro novo que tem aquele cheiro de plástico delicioso, né? Inebriante praticamente, saibam que esse conjunto de cola misturado a plástico é um tipo de ar tóxico, né? Que vai adentrar os nossos pulmões, vai levar toxinas para o nosso corpo e nosso corpo vai precisar eliminá-las, tá bom? Então perceba que o mundo atual no qual nós estamos inseridos, ele é um mundo que nos intoxica. Mas Renan, então eu estou completamente intoxicado? Não, não está. O nosso corpo, ele possui um mecanismo natural de detoxificação. Dê o nome que você quiser, né? Seja Deus, ou seja uma ciência universal, ou uma energia, provavelmente prevendo que nós entraríamos em contato com uma alta carga tóxica, ele já criou esse mecanismo natural de detoxificação. Então nós, através das nossas próprias qualidades de organismo, conseguimos eliminar toxinas em um mecanismo chamado de detoxificação. Tá? Porém, todavia, quando aumentamos a carga de agentes tóxicos ao nosso organismo, esse mecanismo natural de detoxificação pode ser levado à exaustão, né? Porque tudo aquilo que é exigido demais chega um momento que chega à falha.
Então, quanto mais exposto a toxinas eu sou, mais a exaustão eu levo o meu mecanismo de desintoxicação e chega um momento em que ele começa a apresentar falhas, podemos dizer assim. E a partir dessas falhas eu começo então a ter acúmulo de toxinas. E aí o acúmulo de toxinas, ele é drástico para a nossa saúde, tá bom? Porque eu costumo dizer, né, que os sintomas de um corpo intoxicado eles são extremamente vagos, porque eles podem ser qualquer sintoma. Por exemplo, né, os principais sintomas de pessoas com corpo intoxicado. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser um abdômen inchado, um excesso de flatulência, uma constipação intestinal, episódios recorrentes de diarreia, manchas na pele, muitas acnes, queda de cabelo, unhas enfraquecidas, né? A piora dos quadros já de saúde, né? Então a pessoa que tem um hipotireoidismo pode ter uma piora do hipotireoidismo, uma pessoa com diabetes pode ter uma piora da diabetes, uma pessoa com uma fibromialgia, com uma artrite reumatoide vai ter piora desses quadros. Então a gente sabe hoje em dia, né, que quando a gente monta um protocolo terapêutico, né, ou monta um esquema nutricional, é muito importante priorizar no início desse tratamento o nosso mecanismo natural de desintoxicação. Porque a gente precisa estar o tempo todo eliminando toxinas, né? Imagina o seguinte, né, que você... Pegar um exemplo aqui, que você está colocando gasolina no seu carro, mas tem algum vazamento no tanque. Quanto mais você bota gasolina, mais vaza. E o nosso corpo é basicamente assim. Então, muitas vezes não adianta você tratar um organismo se esse é um corpo intoxicado. Você vai tratando, mas se ele está altamente intoxicado, essas toxinas vão acumulando e você vai perdendo performance no seu tratamento. Então, a ideia de desintoxicar parte sempre do princípio, né? Eu preciso desintoxicar o corpo, limpar o corpo para depois começar um tratamento. Essa aqui seria a ideia do mundo ideal, tá? Então é isso, gente. O que é detox? Né? Recapitulando, detox é um mecanismo natural executado pelo nosso próprio corpo para a eliminação de toxinas. Tá? Isso é bem complexo. Depois eu vou explicar basicamente como é que funciona. E por que desintoxicar? Porque a todo instante nós estamos entrando em contato com substâncias tóxicas que podem se acumular no nosso corpo. Então é por isso que nós precisamos desintoxicar. Quais são os principais sintomas? Variados. Manchas na pele, quedas de cabelo, unhas enfraquecidas, constipação intestinal, diarreia, piora dos quadros já de doenças instaladas. Tá? Então esse aqui é basicamente um resumo. Tá? E como que acontece esse detox? Né? Como que ele acontece? Para deixar claro, toda célula do nosso corpo tem capacidade de desintoxicar, porque toda célula pode ser invadida por agentes nocivos. E toda célula tem capacidade de se autolimpar. Tá bom? Mas é claro, quando a gente pensa em desintoxicação, existe um órgão no nosso corpo, que é a nossa usina química, que vai eliminar a imensa maioria das toxinas. Esse órgão é o fígado. O processo de desintoxicação, a mágica da desintoxicação, acontece principalmente no nosso sistema hepático, porque ele é o órgão que possui o maior conjunto de enzimas responsáveis por toxinas. Tá? Saiba que as toxinas com as quais nós entramos em contato possuem tamanhos variados. Tá? As toxinas que as células vão estar eliminando são toxinas pequenas, podemos dizer assim. As toxinas maiores com as quais nós adentramos, que são as mais preocupantes, precisam ser quebradas, precisam ser transformadas e posteriormente eliminadas. E quem faz esse processo é a maquinaria do fígado. Tá? Então, por isso que o fígado ele é o órgão tão chave no processo de desintoxicação. E para ele realizar essa atividade, ele a faz em três fases, né? São 3 momentos. A fase 1, conhecida como biotransformação, a fase 2, conhecida como conjugação, e a fase 3, conhecida como eliminação. Tá? Pergunta da Agnes aqui, né? Como saber que foi com êxito? Algum sinal? Boa pergunta, Agnes, tá? Eu vou responder mais ao fim da live. Se eu me esquecer, você pergunta novamente, tá legal? Então, continuando lá. Boa pergunta da Érica também. Renara, uma pessoa com íris mista biliar pode ter mais dificuldade de desintoxicar? Pode ter. Por quê? Porque os órgãos de choque da constituição misto-biliar são fígado e vesícula biliar. 2 órgãos importantes no processo de eliminação de toxinas. Então, sabendo que esses órgãos são órgãos de choque, né, eles são órgãos mais afetados diante dos hábitos nocivos. Então, não que a constituição misto-biliar tenha mais dificuldade em eliminar toxinas. Ela é uma constituição, ela é um tipo de pessoa que vai ser mais alvo da dificuldade em eliminar. Tá legal? Então, continuando aqui, as 3 fases, né? A primeira fase é a biotransformação.
Tá? Como assim, Renan? As toxinas com as quais nós entramos em contato, elas possuem tamanhos variados, cadeias variadas, né? Quando eu digo cadeias, são tamanhos variados. O nosso corpo ele não consegue eliminar toxinas de tamanho grandes. Então, o que o corpo precisa fazer? Ele precisa quebrar essas toxinas em vários pedaços, tá? Simplificando, né, gente? Ele precisa quebrar a toxina em vários pedaços, em tamanhos menores. E a fase 1 do fígado, conhecido como biotransformação, é a fase responsável por pegar essa toxina grandona e quebrar, fatiar ela em vários pedaços. Como que isso acontece, Renato? Isso aí acontece através de uma cadeia complexa de metabolização. Mas ponto importante, tá? Ponto importante. Nessa fase 1, conhecida como biotransformação, para que ela aconteça a pleno, ela precisa de uma série gigantesca de nutrientes. Tá? Quais nutrientes, Renato? Vários. Tá? Depois eu mostro aqui. Depois eu vou falar de quais nutrientes estão em cada fase. Mas fase 1, biotransformação, pega a toxina e quebra essa toxina para eliminar. Beleza? Fase 2, conjugação. Gente, as toxinas, a princípio, elas são lipossolúveis, ou seja, se dissolvem em tecido gorduroso. Por isso que pessoas obesas são pessoas com mais toxinas, obesidade ou sobrepeso. Por quê? Porque a toxina se dissolve, se espalha em tecido gorduroso, ok? Na segunda fase, chamada conjugação, o que o fígado faz? Ele pega essas toxinas que foram repartidas e adiciona em cada toxina um grupo hidrofílico, ou seja, ele faz com que essa toxina, agora em tamanho menor, seja capaz de se diluir em água, porque o nosso corpo tem maior capacidade de eliminar água através das fezes e através da urina. Então ele pega uma toxina que era gordurosa, quebra ela em pedaços menores e faz ela ficar com maior afinidade pela água, para ser então mais facilmente eliminada. E novamente aqui, para essas reações bioquímicas acontecerem, nós precisamos de muitos nutrientes, inúmeros nutrientes, tá legal? Depois eu vou mostrar quais são. Já a fase 3, conhecida como eliminação, é a fase final do detox, que é o quê? Essas toxinas que foram partidas, que foram transformadas em mais, tiveram mais afinidades pela água, agora serão eliminadas. Então serão enviadas para serem eliminadas pelas fezes ou pela urina. Pelo suor também, até mesmo pela respiração, tá? Mas, assim, 99% vai ser eliminado pela urina ou pelas fezes, e principalmente pela urina. Tá legal? Então, assim, né? De nada adianta você se preocupar ali com a fase de detox se o seu intestino é extremamente preguiçoso, né? Ou se você toma pouca água. Por isso que uma alta ingestão de água e uma alimentação balanceada é muito importante para o detox funcionar a pleno. Porque você precisa urinar em grande quantidade e ter o intestino regulado para fazer as quantidades de fezes ideais ao dia. Beleza? Então tudo certo. Tá, mas Renato, você falou tanto de nutriente. Quais seriam os nutrientes? Gente, eu vou pegar o celular aqui na minha mão, tá? Então, fiquem de olho aqui. Vou mostrar meu notebook para vocês. Olha isso que interessante aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver como é que eu faço para virar a tela aqui. Só um pouquinho aqui, acho que aqui. Aqui, ó. Olha que interessante, gente, tá? Ó, isso aqui são as 3 fases do detox, tá? Olha aqui. Fase 1, aqui. Fase 2 e fase 3, tá? Olha que interessante, gente. Na fase 1, que vai estar eliminando aqui, ó, drogas, medicamentos, pesticidas, inseticidas, aditivos alimentares, produtos químicos, metais pesados, enfim. Para essa fase 1 acontecer, que é a biotransformação, tá? Ela vai fazer 2 reações, a oxidação e a redução. E vamos precisar de riboflavina, niacina, piridoxina, ácido fólico, vitamina B12, glutationa, aminoácidos, flavonoides, molibdênio, enfim, muitos minerais. Aqui, na fase 2, olha isso, glicina, taurina, N-acetilcisteína, metionina, flavonoides. Entre essas fases, caroteno, selênio, cobre, zinco, manganês, enfim, muitos e muitos minerais. Tá? Então acompanharam, deixa eu botar aqui, então acompanharam ali quantas vitaminas, quantos minerais, aminoácidos precisamos e compostos bioativos, né? Estou arrumando o celular aqui, compostos bioativos nós precisamos. Então é por isso que muitas pessoas chegam com aquela ideia, deixa eu arrumar, por isso que eu não entendo, muitas pessoas falam assim, vou desintoxicar, vou fazer uma dieta de suco verde,
ou vou fazer uma dieta extremamente restritiva. Isso aí é algo que não faz sentido. Tá? O suco verde é saudável? Ele é saudável. Ele pode detoxificar? Ele pode ser utilizado em uma estratégia para detoxificar. Porém, uma dieta à base de suco verde não funciona. Porque o seu corpo ele precisa de variedade nutricional, de muitas vitaminas, de muitos minerais, de muitos aminoácidos e de muitos compostos bioativos. Tá? Por isso que eu até entendo quando algumas pessoas falam que detox é sobre retirar, é sobre restringir. Eu até entendo o conceito aqui, por exemplo, quando eu falo, vou fazer um detox de telas, então vou ficar alguns dias sem telas. Ok, eu entendo. Mas quando a gente fala em detox do corpo, não faz sentido a ideia de restringir a alimentação. A gente precisa, é claro, excluir aquilo que é nocivo à saúde. Então vou fazer um detox, retira os alimentos industrializados, os alimentos processados, com aditivos químicos, retira o excesso de açúcar, tenta utilizar uma água mais filtrada, uma água de mais qualidade, diminui a exposição a produtos cosméticos que são tóxicos, tudo isso é importante, tá? Mas você vai precisar de abundância nutricional, variedade nutricional. Então se foca em ter uma alimentação que te oferece tudo isso, rica em proteínas, rica em verduras, rica em saladas, rica em fibras, tá? Então não restringe. Tira a ideia da restrição e coloca a ideia da abundância, beleza? Detox é isso, abundância de nutrientes para que esse sistema complexo hepático funcione a pleno para eliminar toxinas, ok? Então acho que é isso, gente. Dito isso, o que eu preciso pensar de suplementação? O que eu preciso pensar de suplementação? Gente, em todo esse processo de detox do fígado, ele, nas 3 fases, ele produz uma enzima antioxidante muito importante, conhecido como glutationa. Tá? Se você quer saber o quanto a glutationa é importante, saiba apenas que ela está presente em todas as células do nosso corpo. Tá? A glutationa ela tem um papel antioxidante magnífico para a nossa saúde. Se você quer ter longevidade celular, você precisa encontrar meios de aumentar a quantidade produzida de glutationa. A glutationa ela é produzida pelo nosso próprio corpo a partir de 3 aminoácidos: cisteína, glicina e ácido glutâmico. Esses 3 aminoácidos formam a glutationa. Então eu preciso ter fontes de alimentos que me ofereçam esses 3 aminoácidos para eu produzir essa enzima. Tá? Porém, desses 3 aminoácidos que eu citei, nós encontramos em maior abundância o ácido glutâmico e a glicina. E de acordo com a literatura, o aminoácido limitante, ou seja, aquele mais importante para a formação de glutationa, é a cisteína. Tanto que vários artigos chamam que a cisteína é a rainha dos aminoácidos, tamanho a sua importância para desempenho de funções do nosso corpo. Tudo isso em especial por conta da produção da glutationa. Tá? Então, quando eu penso em suplementação, eu preciso me focar, tá? Mas quais suplementos possuem cisteína? Quais? Esse, aquele, beleza. Então, vai me ajudar no detox, porque é um aminoácido essencial para a formação de glutationa, e a glutationa é uma enzima que praticamente orquestra a fase de detox do fígado. Tá legal? E não é somente cisteína, tá? Eu preciso pensar como é que o meu corpo vai absorver a cisteína. E aí existe uma molécula chamada N-acetilcisteína, que nada mais é do que a melhor forma que o nosso corpo absorve cisteína. Então eu preciso buscar por N-acetilcisteína, em outras palavras, por NAC. Tá legal? Mas não só de NAC vive o fígado, como vocês viram, muitos nutrientes, tá? Dito isso, eu dou importância para... Procurando aqui um suplemento para mostrar para vocês, daqui a pouco eu mostro. Eu dou importância para o zinco, muito importante, tá? Selênio, manganês, riboflavina, vitaminas do complexo B, tá? E outras vitaminas, como é o caso da vitamina C. Só porque, novamente, não adianta você dar mineral. Você precisa dar mineral ao corpo em uma forma que o seu corpo consiga absorver. E aqui existem os bisglicinatos. Bisglicinato é uma forma que o nosso corpo absorve os minerais. Então, bisglicinato de manganês, bisglicinato de zinco, bisglicinato de selênio, que no caso vai ser a selenotiomina, que é uma forma absorvível de selênio. Tá? E as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Então, se você consegue envelopar tudo isso, vitamina C, NAC, os minerais
e vitaminas do complexo B, você tem aqui muitos nutrientes importantes para o seu corpo eliminar toxinas. Agora eu vou pegar, só um momentinho aqui, tá? Olha que interessante aqui, gente, ó. A Flor de Íris tem um produto chamado Ox Premium, tá? Ox Premium. Eu vou ler para vocês a tabela nutricional dele, tá? Ele tem vitamina C, N-acetilcisteína, bisglicinato de zinco, bisglicinato de manganês, riboflavina, bisglicinato de cobre, selenometionina e espirulina, tá? Espirulina é uma fonte de proteína. Então, quando a Flor de Íris desenvolveu o Ox Premium, o que ela tinha como intenção? Ela tinha como intenção desenvolver um suplemento, que no caso é esse aqui, que sozinho fosse capaz de oferecer ao fígado os principais nutrientes que ele precisa para limpar o corpo, para realizar o detox. Então, quando eu penso em desintoxicação, o primeiro produto que me vem na mente é o Ox Premium, porque ele contém todos os nutrientes, não vou dizer todos, não vou ser arrogante a tal ponto, né? Mas ele contém vários dos nutrientes importantes para o nosso fígado eliminar toxinas. Então, uma das vantagens de se trabalhar com o Ox Premium, falando especialmente para você, terapeuta ou paciente, é que eu vejo muitos profissionais recomendando vários protocolos com vários produtos, sendo que eles poderiam estar utilizando apenas um produto para dar conta disso. Porque o que acontece? Quando um paciente precisa usar muitos produtos, existe um termo em farmácia chamado adesão ao tratamento. Quanto mais suplemento eu uso, menos eu uso. Porque a gente fica irritado, não fica? É uma cápsula disso, uma cápsula daquilo, 5 gotas daquilo, um xarope disso aqui. Então, quanto mais eu uso, menos eu uso. Então, um único suplemento chamado de Ox Premium, ele é em comprimido, tá? E ele precisa ser em comprimido por quê? Porque a tecnologia de prensa de comprimidos, ela consegue, em uma dose, né, menor, altas concentrações. Então aqui, como ele é todo feito em comprimido, ele consegue ter todos esses ativos, porque ele é altamente prensado. Então, Ox Premium para detox, tá bom? Para funcionamento do fígado, como vocês viram, eu preciso fazer meu fígado funcionar. Mas, depois do fígado funcionar, eu preciso eliminar. Então, eu preciso de uma circulação sanguínea funcionando a pleno e de um intestino funcionando a pleno. Para a circulação sanguínea, na Flor de Íris, não tem outro produto a não ser o Oxygen Plus. O Oxygen Plus é indicado para o sistema circulatório, para o sistema cardiovascular. Preciso melhorar a circulação do meu sangue? Oxygen Plus. E depois, intestino. Isso aqui é uma live de apresentação de produtos para vocês, tá? Protocolo. E depois, intestino. Como que eu faço meu intestino funcionar? Preciso de fontes de prebióticos, tá? A Flor de Íris tem um produto chamado Nutri Plus. Gente, ele é uma combinação, olha aqui, olha que bacana. Combinação de 20 tipos de alimentos, tá? Ele é um produto fermentado. São colocados 20 tipos de alimentos em uma panela, ia falar, né? Em uma panela industrial, é claro. E esses alimentos, eles são fermentados por 3 meses aproximadamente. E após 3 meses são retirados os nutrientes desses alimentos, que vão ser todos fontes, né, de fibras. E preparamos então o Nutri Plus, tá? Ele é uma fórmula preparada à base de 20 alimentos e só isso, tá? Sem conservantes. São 20 alimentos colocados aqui dentro. Tá? E esses alimentos são fontes de prebióticos. Então, como eu falei, eu preciso eliminar as toxinas. Por onde? Pelas fezes e pela urina. Pelas fezes, eu preciso fazer o intestino funcionar melhor. Então, o NutriPlus ele entra aqui bem para isso. Pela urina, eu preciso de uma circulação sanguínea melhor. Então, o Oxygen Plus entra aqui para isso. E eu preciso, né, fazer o meu fígado funcionar. E para isso, nós temos o Ox Premium, produto-chave do detox. Então, gente, 3 produtos muito simples de utilizar. O Ox Premium são 2 comprimidos pela manhã, 2 comprimidos à noite. O Nutri Plus ele é 2 colheres de sopa 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e à noite. E o Oxygen Plus, você vai diluir 10 gotinhas em uma garrafa de água pela manhã, à tarde e à noite. Tá? Protocolo, eu te garanto, extremamente eficiente para eliminação de toxinas. Tá? O que eu vou sentir com isso, Renan? Mais disposição, menos retenção hídrica, melhora do funcionamento intestinal, tá? E tudo aquilo que compõe o detox, né? Melhora de diminuição das dores de cabeça, melhora da qualidade da pele, melhora da qualidade do cabelo. Eu vejo muitas mulheres comentando que tem um sistema hormonal funcionando melhor a partir disso, né? Porque existe um termo chamado disruptores endócrinos, que não vou entrar aqui no tema, mas basicamente saiba que o detox faz as suas glândulas funcionarem melhor. Tá legal, gente?
Gente, cliquem aqui no coraçãozinho da live, deixem o coração, cliquem no avião, encaminha para quem precisa desse tipo de conhecimento, tá? Essa live aqui foi muito bacana. Gente, se vocês tiverem algumas dúvidas, fiquem à vontade, perguntem, que eu fico à disposição de vocês, tá bom? Uma pessoa perguntou aqui, né? Como saber que foi com êxito? Algum sinal? Existem alguns exames bioquímicos para que a gente possa fazer, tá? Principalmente para avaliação dos níveis de algumas enzimas, mas basicamente é na sintomatologia. Como você está se sentindo naquele momento, tá? Então isso aqui, ele entra muito bem. Tá legal, gente? Pessoal, a live foi essa, o objetivo foi esse. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição, tá? O Amargo Vital também é bom para a saúde do fígado. Ótimo, ótimo, Márcio. Eu ia até falar sobre ele na live de hoje, mas achei que ficariam muitos produtos, preferi não falar. O chá Amargo Vital, ele é um conjunto de 7 ervas com características coleréticas e colagogas, tá? O que é isso? Ele é um conjunto de ervas que estimula a produção de bile no nosso corpo, tá? Saiba que o fígado produz bile e a vesícula biliar produz bile, tá? E a bile é o fluido do corpo responsável por eliminar toxinas mais gordurosas, tá? Então o chá Amargo Vital ele também pode entrar aqui nesse protocolo de desintoxicação, tá? Porém, eu costumo recomendar o chá Amargo Vital quando eu percebo que junto a todos esses problemas de detox, eu estou diante de um paciente com sintomas gástricos, dificuldades digestivas. Eu como, meu estômago fica parado, a digestão fica lenta, eu sinto muita azia, muito gastrite, aí eu recomendo junto o chá Amargo Vital. Renar, não tenho um problema gástrico, posso utilizar o chá Amargo Vital? Pode, claro que pode. Ele é um estimulador colagogo e colerético, ou seja, ele estimula a produção de bile e a bile é importante para a eliminação de toxinas gordurosas, tá? Então eu posso acrescentar o chá Amargo Vital nesse protocolo, principalmente quando eu vejo problemas gástricos no paciente. Mas, de ordem geral, eu gosto de recomendar Ox Premium, Oxygen Plus e o Nutri Plus. Tô dando risada, né? Porque eu não gosto muito de fazer esse tipo de live como se estivesse vendendo produtos, né? Mas a minha equipe me fala, Renan, é muito importante você deixar claro para os terapeutas o protocolo que é, tá? Então, às vezes, eu sei que eu sou muito técnico, estou me cuidando para ser um pouco mais palatável na linguagem e vocês podem me ajudar nisso, tá? Se vocês gostarem da live, deixem aqui, Renan, bacana, legal, assimilei o conteúdo e aprendi. Esse detox é bom para a enxaqueca? Pergunta da Andy. Ótimo para a enxaqueca, tá, Andy? A enxaqueca ela é um sintoma muito visto no detox, tá? Então, principalmente em pessoas com problemas hepáticos, eles sofrem muito de enxaqueca. Então, esse detox que limpa o fígado, ele é muito bom, tá? Manda os nomes desses produtos que você apresentou aqui para mim, por favor. Eu vou repetir então, tá bom? Vamos lá. Ox Premium, Oxygen Plus e o Nutri Plus, tá? Gente, assim, ó. O que eu posso sentir, Renan, fazendo esse tratamento? Você pode, nas primeiras semanas, ter muitos gases. Você pode, nas primeiras semanas, ter uma leve piora. Não é piora, pode aparecer um pouco mais de manchas na sua pele. Porque como você vai estar eliminando toxinas, isso pode se manifestar na pele e no intestino. Então pode ter maior frequência de evacuações. Pode ter mais formação de gases. Pode ter um pouco de manchas na pele. Tá? Mas isso tende a desaparecer em 1 semana após o tratamento. Beleza? Depois só ficar os benefícios. Renan, quanto tempo de tratamento? No mínimo 1 mês. No mínimo 1 mês, tá? E se for uma pessoa assim mais magrinha, que consegue, junto ao tratamento, ter a possibilidade de se alimentar muito bem, aí é importante você você fazer por 1 mês. Agora, se não, Renan, é um paciente que é obeso, é um paciente que não consegue ter uma boa variedade nutricional, não se ajuda, aí 3 meses. Aí 3 meses, tá legal? Mas se é um paciente que consegue se alimentar bem e tem um peso legal, 1 mês. Se é um paciente que não se alimenta bem e é obeso ou com sobrepeso, 3 meses. Beleza? Obrigado, Márcia. Que bom, fico feliz que você goste das lives, tá? Como eu falei, eu estou tentando me policiar para nesse momento das lives, às quartas-feiras, ser um pouco mais simples na forma de passar o conhecimento e ser um pouco mais direto, que é uma crítica que a minha equipe faz, né? Falando que muitas vezes sou muito técnico e quando falo dos produtos falo muito pouco. E às vezes deixo vocês mais nas dúvidas do que sabendo o que eu preciso realmente passar. Tá bom, gente? Então, gente,
Espero que vocês tenham gostado. Quem puder deixar o like, o joinha aqui, por favor, o faça. Se ficaram com dúvidas, perguntem aqui, depois a minha equipe responde, ou então entre em contato diretamente comigo. Espero que a live tenha ajudado. Muito obrigado pelos elogios. E, gente, é sempre um prazer conversar com vocês. Sempre. É sempre um prazer, para mim, conversar com vocês. Valeu, gente. Um grande abraço e até mais.